ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Boa noite, gente. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Olá, boa noite a todos. No cantar matinais dos pardais. Bom ter vocês aqui conosco novamente. Ao GESA, Grupo Espírita Sementes de Amor. Eu vou chamar nosso convidado de hoje, que é o Wagner Santana. Vamos esperar o Wagner ficar aqui online para a gente estar iniciando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial. Boa noite, Regina, bom te ver. Hoje nós vamos falar do papel do mentor espiritual em nossas vidas, né? Que legal? Então, preparem-se, fiquem, né, com os dedinhos afiados, que pode ter muitas perguntas sobre isso. Pronto, o Wagner já chegou aqui, vou estar chamando ele para falar aqui com a gente. Então, sejam muito bem-vindos a todos, a Flávia, a Stephanie, a Regina, todos que estão chegando aqui. Saudades de vocês. A gente está assim, meio que se dividindo pelo Facebook, YouTube. Olá, Wagner, boa noite. Diminuir um pouquinho a música. Vamos aguardar o Wagner se conectar. A Célia Felsenburg, boa noite, querida, seja bem-vinda. Olá, Wagner, como vai você? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Melhor agora, né? E vamos iniciar o nosso bate-papo. Muito bom, muito bom. Gente, primeiramente, deixa eu fazer uma propagandazinha aqui do Wagner. O Wagner tem um perfil no Instagram muito legal, tá? Apenas Espiritíssimo. Por favor, sigam ele. Ele coloca as mensagens, assim, né, da Joana de Ângeles, mensagens muito edificantes, muito acolhedoras. Então, anota aí essa sugestão, @apenas Espiritismo no Instagram, tá bom? Então, Wagner, vamos começar nossas atividades, né? Então, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme do GESA ter você aqui conosco mais uma vez. E eu te convido para fazer a prece inicial e já dando a sua saudação para esse grupo maravilhoso que está aqui chegando, né? Para estar com a gente. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Nossos companheiros de caminhada, né? De jornada evolutiva. Vamos acelerar por um minuto a nossa mente para fazermos um agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso modelo e guia, e pedir para que a atividade que está se iniciando, juntamente com o auxílio dos guias espirituais do Grupo Espírita Sementes de Amor, possa se desenvolver de maneira elucidativa, aprazível, possa ser mais um aprendizado para todos nós, sem exceção, do Evangelho de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, Wagner, está preparada, porque o pessoal já veio aqui me falar no direct que hoje estão, assim, afinadíssimos, cheios de perguntas para lhe fazer, porque sabe que você responde todas as questões. Então, nossa saudação tem a Laodiceia. Sim. A Laodiceia, o Raimundo Nonato, a Eliane, tá cheio de gente muito boa aqui, nos assistindo, aguardando avidamente as suas respostas. Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre o papel, né, do mentor espiritual em nossa vida, na nossa evolução, na nossa trajetória. Quem é esse ser, né? Muita gente conhece, que está ligada à doutrina espírita, mas muita gente também nunca ouviu falar, por incrível que pareça, né? Ontem eu estava fazendo uma pesquisa entre uns coleguinhas de faculdade de minha filha e estávamos dizendo, mas quem é o mentor espiritual? Isso existe? Né? Então está aqui o Wagner. Olá, Mônica, seja bem-vinda, Fátima.
O Wagner está aqui hoje para falar. E a primeira pergunta que os nossos convidados enviaram dele, né, é a nossa evolução ao longo da nossa existência. Travou seu vídeo, Pet. Como? Adriana, tá me ouvindo? Oi. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Está me Não estou ouvindo você Repita, nitidamente. Você está me ouvindo? Porque você, eu estou lhe ouvindo, mas interrompeu quando você fez a pergunta. Você pode repetir? Ah, tá. Não sei se é a sua conexão ou a minha. Eu não estou lhe vendo nitidamente. Às vezes a imagem foge. Então, vou repetir. A primeira pergunta é justamente o que vem a ser o mentor espiritual? Quem é ele? Né? E qual o papel dessa pessoa, desse ser, na nossa existência? Qual a missão dele, né, na nossa existência como mentor espiritual? Boa noite novamente. Como a Adriana perguntou aí, é interessante a gente falar desse assunto. Feitos. E como você disse, Adriana, você fez aí uma mini pesquisa, uma enquete, né? E muita gente não tem conhecimento do termo. Na verdade, muitas vezes, por uma questão de condição de domínio da Igreja Católica, se fala muito em anjo guardião, né? Em anjo da guarda. E a gente, quando busca o livro dos Espíritos, né? Principalmente lá nas questões, e é um assunto que, mesmo no meio espírita, muitas vezes as pessoas se confundem, né? E aí a gente tem que, muitas vezes, recorrer ao livro dos Espíritos para procurar ter um entendimento melhor do que seja, particularmente na questão 15 e 14. E, na sessão, temos conosco um espírito protetor. Temos, desde a hora que nós nascemos até o nosso desencarne, esse espírito do bem, né? E cuja missão é velar por nós. Tem até uma prece, né, no livro A Prece, do final do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: espíritos sábios e benevolentes, cuja missão é velar por nós. Mas a gente tem que entender que o espírito protetor, o anjo da guarda, o guia espiritual, né, eles representam esse ser, essa entidade que serve como um orientador durante a nossa vida. E existe uma denominação, quando se fala no meio espírita, de mentor espiritual, que muitas vezes a gente associa àquele espírito que faz um trabalho, muitas vezes, da área mediúnica, da área de desenvolvimento mediúnico e doutrinário para as pessoas, né? O espírito protetor, o anjo da guarda, ele é um espírito de uma envergadura elevada moral. Então, ele tem um degrau acima de nós, até porque um professor, para guiar um aluno, tem que saber um pouco mais para poder transmitir o conhecimento. Com certeza, com certeza. Wagner, o pessoal está falando um pouquinho da visibilidade da sua câmera. Você está pelos dados móveis ou é uma conexão Wi-Fi? Não, é Wi-Fi, mas tem estado meio que ruim hoje. Está aqui na metadezinha. Teria alguma maneira como resolver, gente? Porque o PC não pode passar, né, no Instagram. Você está pelo Wi-Fi, não tem como colocar nos dados móveis, não, né? Você acha melhor pelos dados móveis? Eu estou pelos dados móveis, porque o meu Wi-Fi essa semana está terrível. Bora fazer uma tentativa, por exemplo. Sim, pode ser. Sim, rapidinho. Mas parece que agora melhorou. O pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, vão falando, né? Como é que está o som, como é que está a imagem, para a gente se situando, para ver como é que a gente vai fazendo para melhorar a conexão, tá certo? Vão colocando aí nos comentários como é que tá as coisas. Acho que agora melhorou bastante. Tá me ouvindo, Wagner? Parece que agora...
Vamos. Então, a segunda pergunta, não sei se você já concluiu. Já concluiu ou posso... Sim, sim, vocês estavam ouvindo legal, pessoal, a imagem? Eu acho que é melhor a gente, né, recomeçar. Você falar, então, você estava falando, né, da importância do mentor espiritual, a diferença do mentor espiritual com relação à mediunidade. Isso, exatamente. Aí existe uma questão na doutrina espírita, e toda a nossa conversa aqui é lastreada na doutrina espírita, Sim, porque com certeza. existem as outras religiões que falam desse espírito, né? A Conscienciologia, o budismo e vai. É um espírito, né? Que é o espírito protetor, o anjo da guarda, o guia espiritual, que nos acompanha desde o nascimento até o nosso desencarne. E ele está presente em nossas vidas por ter uma envergadura moral mais elevada do que a nossa, então ele nos serve como orientador. Como eu estava explicando, um professor que passa ao aluno um ensinamento. E esse espírito, ele, muitas vezes, delega, né, funções para outros espíritos que venham a nos auxiliar enquanto estamos encarnados. E eu estava dizendo também que na doutrina espírita usa-se o termo mentor espiritual, né? A gente vê muito isso. E aí a gente tem que associar a questão do mentor espiritual como um espírito, vamos dizer assim, intermediário, mas que nos ampara e nos auxilia no desenvolvimento, muitas vezes, da mediunidade, né? Do levar a doutrina, né? Aí a gente vê uma Joana de Ângeles com Divaldo, um Emmanuel com Chico Xavier, né? Bacana. Gente, vocês podem também perguntar, viu? As perguntas já estão abertas nos comentários. O pessoal está falando, sua câmera está ótima agora, a imagem está muito nítida, né? Que bom, Tá maravilha. Eu acho que seu guia aí já está ajudando, né? Então, como podemos nos comunicar com o nosso mentor espiritual? Ou como até saber seu nome? Hoje teve uma seguidora que veio falar comigo quando eu estava publicizando. Eu queria tanto saber o nome do meu guia espiritual. Como é que eu faço? Eu disse, acompanha a live que Wagner tem todas as respostas. E aí, Wagner, como você... O Wagner tem todas as respostas, ainda que as respostas, né, Adriana, possam não agradar muito. Mas, gente, se o espírito protetor, o nosso guia espiritual, ele é um espírito elevado, ele tem uma posição, né, de conduta, de moralidade acima da nossa, o que a gente pode, o que Kardec nos diz, é que isso não importa muito da gente querer, são questões nossas de querer saber o nome, Sim, né? De querer ver. E a gente, muitas vezes, tem que seguir aquilo que Jesus falou. Bem-aventurados, pois é, Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, a gente tem que entender, podemos ou não saber, mas um fato é correto. Ele é um orientador, ele é um irmão mais velho, vamos dizer assim. Mas o fato de ser um irmão mais velho não significa que vai simplesmente fazer tudo aquilo, né? Passando a mão na nossa cabeça, né? Para tudo aquilo que a gente faz. Mas a maneira da gente se aproximar, da gente conversar, da gente estar próximo a ele, ora, se ele é um espírito protetor, e nós sabemos que ele é um espírito de uma condição moral elevada, o caminho para a gente se elevar até ele é a oração. Ou melhor, são as nossas atitudes. Vamos lembrar? Pensamento, palavras e ações. Então, se a gente procura caminhar no bem, ou fazer um mínimo de percentual daquilo que diz lá sobre o homem de bem, a gente consegue se aproximar desse. Se a gente se aproxima dessa sintonia. Verdade. A Mônica Sobrinho está iniciando aqui as perguntas nos comentários, Wagner. O nosso guia pode ser mudado por algum motivo ou ficamos com ele a vida toda? É a vida toda. Assim, olha, vamos lá. É fato, quando Kardec faz a pergunta, né, principalmente Santo Agostinho que responde, que o
nosso espírito protetor, a gente já o conhece desde antes de a gente encarnar. E muitas vezes a gente, quando desencarna, reconhece, está lá na resposta do Kardec pergunta, por sermos já, termos ele na nossa família espiritual, ou por um conhecimento anterior. E essa questão da mudança quando Kardec pergunta, então será que se quando a pessoa insiste em não, ele não fala obedecer, em seguir, né, os conselhos, ele se afasta. Mas ele se afasta não é porque ele é malvado, não. É porque ele segue uma lei chamada causa e efeito. Se a gente começa a agir de maneira errônea, que não é do bem, ele se afasta. Então, existe uma questão de que, para que ele se aproxime, existe uma sintonia de amor. Então, esse afastar, muitas vezes, o nosso guia, nosso espírito protetor, eles podem designar outros em determinadas tarefas, missões, para que possam nos acompanhar. Mas eles estão sempre conosco. Agora, é interessante esse sempre, porque a gente está aqui na carne, na matéria pesada, né? Ele não está do nosso lado 24 do lado como a gente pensa 24 horas por dia, mas estamos em pensamento. Né? Muitas vezes a gente vai se pensando, poxa, se ele fica vendo tudo, ele está aqui do meu lado, então ele está vendo tudo o que eu faço. Né? Eu vou ali, vou cá, vou tomar banho, vou na piscina, vou sair para namorar, vou para a lua de mel e ele atrás de mim. Então a gente tem que começar a entender como funciona essa proteção, né? Observemos nós, e nós não somos ainda espíritos imaturos, mas a gente não pode nem comparar o anjo da guarda, né, o espírito protetor, com uma babá, por exemplo, né? Mas por quê? Porque ele nos deixa livre para atuarmos. É a glória bendita de Deus que nos cede o livre-arbítrio. Então, ele está ali do nosso lado, né? E não é necessariamente a gente, sabendo o nome dele, sabendo onde ele está, que a gente vai fazer. Até porque nenhum de nós, mesmo sendo uma pessoa, uma entidade do bem, ia querer viver, como muitos pensam, como um robô, um autômato. Wagner, faça isso. Adriana, amanhã você vai para tal lugar. Depois você vai fazer isso. Espera aí, a vida é minha. Olha a questão. Estamos Até recebendo suas vitórias e conquistas, né? Tem que ser atribuídas também a você de alguma forma, né? Agora, que é, como diria o ditado, uma mão na roda. Porque eles estão cientes dos obstáculos que nós temos que enfrentar. Né? Eles são aqueles verdadeiramente, parafraseando aquele filme, eles verdadeiramente sabem o que nós fizemos na encarnação passada. Né? Ele sabe de todas as tergiversões, tudo de ruim, né? Todos os mimimis, tudo que a gente fez. E aí ele também sabe da nossa próxima colheita, né? Porque ele participou do nosso planejamento encarnatório. Então ele sabe, ele nos guia, não nos obrigando, mas nos incluindo, nos instruindo também, para que a gente vá por aquele caminho, por daquela maneira, para que quando as provas e obstáculos e aflições irão aparecer naturalmente, elas se interponham diante de nós, nós estejamos mais fortes. Ou pelo menos, tá. Eu vi essa questão aqui ontem no livro que eu estava estudando, parecida, vamos lá, né? Então é mais ou menos assim. Certo. A Eliane perguntou aqui há pouco se era necessário saber quem é o nosso mentor espiritual, mas foi o que o Wagner acabou de comentar, acho que ela fez a pergunta um pouquinho antes de você estar falando, né? Que não... Adriana, é aquilo, né? No recôndito das nossas orações, na intimidade de nossa vida, muitas vezes a oração não precisa nem ser falada, né? É a oração sincera, ele está presente. Aliás, né, Santo Agostinho nos diz, né, que nenhuma oração ela fica sem resposta, nenhuma oração sincera. Emmanuel vem e reitera isso com Chico Xavier. Não tem como, porque Deus, nosso Pai, é soberanamente justo
Que bom, Que bom. né? Isso mesmo. A Mônica Sobrinho pergunta aqui agora para você. Uma mãe ou um pai, deixa eu ver aqui, fugiu a pergunta. Uma mãe ou pai desencarnado pode ajudar na proteção de um filho junto com o nosso guia? Você pode responder essa pergunta junto com uma outra que a gente tem aqui também dos seguidores, que pergunta se cada um de nós pode ter mais de um guia espiritual, mais de um, ou apenas um para a vida toda. A gente, na verdade, gente, e a gente é muita gente, a gente tem uma pleiade, né? Vamos usar esse termo que o Espiritismo usa muito, de espíritos que estão em nossa volta torcendo por nós. Mesmo aquelas pessoas, gente, que a gente não gosta, que são nossos desafetos, mesmo aqueles que cometeram grandes crimes, porque ninguém reencarnou com um objetivo no mal. Então, quando esses espíritos, né, como falar aí da família, o próprio Allan Kardec, como eu falei no início da nossa conversa, na questão 514, ele diz lá, espíritos familiares. São pessoas do nosso entorno, do nosso convívio familiar, que muitas vezes desencarnamos, reencarnamos, né? E muitas vezes no mesmo grupo familiar, ainda que em momentos diferentes, uma hora é marido, esposa, depois vem como neto, como sobrinho, às vezes é como uma pessoa de uma outra família, né? E aí a gente considera como se fosse um irmão. São aqueles vínculos, a gente já falou sobre isso aqui, aqueles vínculos, os laços, né? O parentesco espiritual e o parentesco material. Então a gente tem que entender que sim, que nós temos um espírito protetor, aquele espírito que é responsável pelo nosso processo evolutivo, e temos vários espíritos, sejam eles familiares, como você fez a pergunta aí, a amiga fez a pergunta. Kardec ainda fala dos espíritos simpáticos. Tem espíritos que a gente topa com eles durante a encarnação. E por que simpáticos? Porque eles simpatizam conosco. Opa! Então eles podem ser espíritos bons, obsessores? Claro. Ele é simpático ao que a gente faz. Então a gente não pode querer estar fazendo nossas diatribezinhas, nossos equívocos, nossos erros, e querer atrair espíritos do bem. Então, novamente, a gente volta para a questão da afinidade. Então, gente, ó, atenção, viu? Quem é que vocês querem que esteja do lado de vocês? Qual a companhia, né, que a gente escolhe? Então, Wagner. E com relação às crianças, como se dá essa relação de assistência do mentor espiritual? É da mesma forma que se dá um adulto ou tem alguma diferença? Pelo menos no início, né, da infância e adolescência. A presença do espírito protetor com crianças, ela é um pouco mais presente, aquilo que, como a gente vê na literatura de Ernesto Bozano, que fala que até os 7 anos de idade, né, tem a plasticidade nossa, as crianças, até os 7 anos de idade, está meio lá e meio cá, né? Elas ainda estão muito ainda de onde vieram, né, do mundo espiritual, e aos 7 ela se firma na encarnação, né? Aos 7 ela se firme mais ou menos por em torno da adolescência, o homem velho começa a querer sair, juntamente com aquelas questões hormonais, com aquilo tudo, e aí a gente já sabe, nós já passamos, etc. Então, para as crianças, existe uma proximidade, porque as crianças, como elas estão muito no mundo espiritual ainda, até os 7 anos de idade, existe essa presença, mas eles atuam, principalmente aqueles que são os ditos mentores espirituais, que vêm quando essa criança ela vai fazer um trabalho mediúnico ou algo de maior potentado, né? E aí a gente vê de que, apesar disso, se a gente for tomar o exemplo de Chico Xavier, que via a mãe quando era criança, ou Divaldo, e outros tantos por aí, mas a gente vê que as aflições, as dores, não aliviavam. A gente tem que passar a entender isso, né? Todos nós somos criados simples e ignorantes. Cada um de nós tem um espírito protetor. Ele é pau para toda obra, desde que a nossa obra seja do bem. Não é verdade, Adriana? Com certeza.
Tem um companheiro nosso, o médio Raimundo Nonato, ele está aqui nos assistindo, está aqui também, ele sempre fala, vocês têm que aprender a chamar o seu mentor, porque é o trabalho dele, ele está aqui para isso. Então temos É que isso aí, nos acostumar, né? Jesus em é isso primeiro aí. lugar, mas contar com a presença dele também e auxílio dele, não é verdade? É o trabalho nosso, né? É, Eu me lembro na juventude, eu acho que era na juventude, isso tem muito tempo, mas assim, a gente é um time, né? Seja de futebol, o mentor é o técnico, mas o trabalho é nosso. Ele não vai no campo jogar, bater a bola, ele vai dizer tudo, mas quem entra em campo é Wagner, é Adriano, é Nonato, é Eliane, somos todos nós que vamos entrar em campo. O trabalho ele não é terceirizado, gente. Então é por isso que a gente tem que aproveitar esses espíritos, né? O nosso espírito protetor, todos esses simpáticos a nós, protetores, familiares, para ouvir deles essas instruções e a gente passar a usar. Agora, para ouvir, ouça quem tem, veja quem tem olhos, né? A gente, para ouvir, é como o Atos falou, a gente tem que fazer a nossa parte. é A verdade. gente começa a fazer a nossa parte, o ouvido vai clareando o que é uma beleza. Saudando aqui o José Tenório, que é o presidente da nossa casa, que está aqui nos assistindo também. A Lucineide, paz e luz, Lucineide. Prazer, Estamos José aqui. Tenório. Silvio Humberto, vereador da nossa cidade, entrando aqui para nos assistir também. Boa noite, seja bem-vindo. Agora, uma pergunta, Wagner, que na verdade nós tivemos uma live sobre suicídio, muito bacana. Foi dita essa pergunta e foi respondida, mas só para reforçar, o Setembro Amarelo terminou agora, mas é importante destacar. Nos casos de suicídio, o mentor espiritual não pode fazer nada para intervir ou ele faz alguma coisa? Essa pergunta se assemelha às tragédias que acontecem. Onde é que estava o anjo da guarda que não viu, né? Estava dormindo, Tem a estava cobrança, descansando. né? Mas mais ou menos eu já respondi isso, gente. Essas fatalidades, né, que a gente não pode considerar assim, elas não começaram agora. O fato da gente, um ser humano, se suicidar ou cometer algum crime, um crime muito hediondo, isso não foi adquirido nesta vida. Isso vem ao longo de vidas passadas, né? Então a gente tem que entender que ele não vai intervir para que isso não aconteça, porque, como eu disse, a vida é nossa. É a lei de causa e efeito. Para a pessoa ainda assim decidir pelo autocídio, ela ouviu muitas instruções do seu espírito protetor para não fazer, para se dissuadir, mas ela, ainda no seu estágio moral, para esse aspecto, olha, gente, não é porque se suicidou que era uma má pessoa, não, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas para esse aspecto daquela aflição, do que afligia aquela pessoa, ela não foi suficientemente forte para ouvir e seguir o que os mentores, os espíritos familiares, os espíritos protetores estavam falando. E mais, se ela cometeu por uma indicação, por uma intuição de um espírito maligno do mal, é porque ainda esta pessoa se comprazia na sintonia do mal. Nós não estamos aqui para julgar. Não julgueis para não ser julgados. Mas é uma questão de lógica. O espírito protetor, ele realmente se entristece quando isso acontece. Mas ele também não pode ser, impedido de que ele falhou. Ele não falhou, porque a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, é algo que Deus nos dá, é uma benevolência de Deus, se a gente for observar. Deus nos deixa livre para executar tudo. E aí a gente começa a entender que Deus abre mão um pouco da divindade dele para ceder para a gente. Então, novamente, o que Nonato falou, é aquele caminho para a gente. Porque todos nós, sem exceção, como diz Joana, né, temos as nossas aflições. Não há ninguém neste planeta que não tenha. Cristão sem aflição, cristão sem problema, é apenas candidato, como ela disse. Então, vamos prosseguir. A Lucineide Pereira, né, que eu saudei há pouco, está aqui perguntando
qual conselho você daria para ouvir mais o nosso mentor? Eu acho que ela quer dizer que de que forma a gente tem que se portar ou fazer para conseguir ouvir mais as intuições, né? Ele falando com a gente. Você tem alguma dica? Aquilo que a gente já comentou aqui, Luciana, né? Boa noite para Cineide. você. Aquilo que a gente nós conversamos aqui no início. Tudo se resume na prática do bem. Mas quando eu falo isso, quando os irmãos nos dizem isso, ele não quer que nós viremos coroinha, né? Disfarces, aparências do bem. É o bem sincero. A gente ainda vai errar muito, mas a gente tem que ter a noção de que a cada dia a gente vai se melhorando um pouco. Então, se a gente quer estar próximo do nosso mentor, se a gente quer ouvir o que o nosso mentor nos inclui, cabe a nós procurar desenvolver em nosso entorno e em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações algo de bom. Algo que possamos dizer, somos trabalhadores da seara de Jesus. Ainda que nós sejamos aquele trabalhador que ainda só faz cavar buraco. A gente vai ainda, não importa, a sementeira é grande, né? Uma outra pergunta aqui ser mentor espiritual é uma escolha do próprio espírito ou é necessário fazer uma prova tipo Enem, né, daquela bem difícil, para ser aprovado para a tarefa? Parece coisa de desenho animado, né? Desses filmes Né? que a gente vê. Né? Curso para anjo da guarda. Inscrições abertas. Eu acho que eu não passava. Muito difícil. É que, na verdade, muitas vezes essas perguntas são interessantes, porque a gente vai... isso é nosso, a gente costuma pensar muito, perguntar e questionar muito, porque nós estamos aqui na carne e acho que isso ocorre dessa maneira. Mas o mentor espiritual, pegar assim um espírito protetor, é aquele espírito em que ele vai crescendo na escada evolutiva. E, naturalmente, o trabalho, as atividades vão chegando a eles. Entre essas atividades instrução, orientação de outros que necessitam, né? Então, não existe um curso, não é algo de que seja inerente ao aprendizado, porque o aprendizado é interior, é íntimo. À medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai sentindo a necessidade de passar para os outros, de orientar. Não é impor. Não podemos impor nada. O guia espiritual, o Espírito Protetor, ele não nos impõe. Ele recomenda, ele instrui, né? Eu não sei se vocês já ouviram um caso de Chico Xavier, de que Chico Xavier, como todos nós, estava passando por um momento de muita aflição, problemas de família, e aí ele estava chorando muito, né? E aí Emmanuel, o mentor espiritual dele, aparece para ele, como se não soubesse, mas o que foi, Chico? Aí ele fez, eu estou aqui pensando que eu estou cheio de problemas, e ele chorando. E o senhor, que é meu guia, meu mentor, não vem aqui, nunca me disse que essas coisas iam acontecer. Olha quem falou, olha quem se queixou, Chico Xavier encarnado. O senhor não me disse, e agora está acontecendo tudo isso. Aí Emmanuel deu uma resposta, Emmanuel, como sempre, era muito firme, né? Mas dessa vez ele disse assim, Chico, como eu não te disse? Chico, eu vou te dizer uma coisa. Se alguém te diz, se alguém vem de lá e lhe dá uma capa de chuva, passa um tempo, a pessoa vem e lhe dá uma bota para a chuva. Passou mais um tempo, a pessoa vem e lhe dá um guarda-chuva. O que é que está querendo dizer? Ele que vai chover. Pois é. Aí Chico parou para pensar e viu que ao longo dos últimos períodos ele vinha sendo intuído de que isso iria acontecer. Ele pode não ter sabido interpretar. E aí ele foi e pediu desculpa. Não é assim, não é dizer, Adriana, faça isso. Olha, você vai agora jogar esses números aqui da Mega Sena.
Uhul! Não é assim. Estou precisando, viu? Não Ó, é você que está escutando, escute Wagner, viu? A gente Eu tem que quero. entender isso, né? Sim, a gente tem que brincar, né? Ô, Wagner, o Claro. Márcio está aqui no comentário falando, o nosso guia, o mentor, é alguém que já teve uma relação em alguma das nossas vidas de encarnado? Quer dizer, você falou que poderia ser, claro, um familiar, alguém próximo, mas acontece de já ter tido um contato em alguma vida e depois passa a ser um guia ou mentor? Sim, sim. Isso até está no livro dos Espíritos. É uma boa parte. Não precisa necessariamente, mas a maioria das vezes a gente já é conhecido de longas datas, de períodos muito, muito, como diz no livro dos Priscas Eras, de tempos muito antigos, né? E sabe aquela coisa de que cresce todo mundo junto, como a gente vê no mundo material, né? E um se desenvolve mais e volta para ajudar a família, do ponto de vista financeiro, por exemplo, né? Ou aqueles voltam e fazem um trabalho social no bairro, porque se lembra dos outros. Então a gente tem que entender, transferindo isso para a concepção moral, de que temos realmente espíritos afins, espíritos familiares, que evoluíram muito mais ao longo da trajetória de centenas, milhares, dezenas de milhares de anos do que nós. E eles estão aí e têm essa força, nessa vontade de nos resgatar. Aliás, o Espírito de Verdade diz que para esses espíritos, ser um espírito protetor de alguém é um prazer. Para outros pode ser só um dever, uma obrigação. Mas para esses, quando existe esse relacionamento anterior, é um prazer, né? A gente vê isso no livro Renúncia, né? Quem se lembra lá de Alcione, já estava lá nos páramos da espiritualidade, na Pleiade de Sírios, e volta e reencarna para ajudar a um outro espírito muito amigo, muito amado. E até como você falou há pouco também, independente de eu ter um guia, um mentor espiritual, a minha parentela espiritual que me acompanha vai estar perto também, ajudando, auxiliando, espíritos simpáticos, né? E é o nosso espírito protetor que permite que eles se encostem, vamos dizer assim, se aproxeguem de nós, né? Olha. Na mesma questão 514 lá do Livro dos Espíritos, Kardec nos diz isso. Porque o nosso espírito protetor está para nos proteger, para nos livrar do mal. A questão é quando a gente que quer ir para o mal. É. Não é verdade? Agora, eu gostei muito do destaque você também, que não é só proteger, é orientar, né? E a gente costuma Muito. só se habituar a essa coisa assim do que o outro tem que fazer por nós, mas a obrigação é nossa, a tarefa é nossa, a missão é nossa, né? Não esquecer disso. Exatamente. Ele não vai tomar conta da nossa encarnação, é a nossa, né? Eles se afastam quando a gente não segue o bem, porque eles querem a nossa evolução, eles torcem por nós, né? Com certeza. Então a gente tem que ver que quando tem os obstáculos, eles estão ali para nos amparar, porque eles querem o quê? Que nós saiamos mais fortes. E a gente sabe disso quando a gente fala, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Muito bem. A Andréia Borges fez aqui uma observação interessante, uma pergunta semelhante com a Lucineide também. A Andréia Borges Reis, às vezes eu sinto como se houvesse uma voz me orientando. É algo muito claro, ou seja, não é um pensamento meu. Será que pode ser o meu mentor espiritual? Sim, pode ser. Precisa saber se o que ele está dizendo que é sim é algo para o bem ou para o mal que ele está dizendo não. Então, aí é que está. O próprio Emmanuel chega para Chico Xavier e diz o quê? Se em algum momento eu lhe disser algo que vá de encontro ao bem, à doutrina do Cristo, você não faça e não aceite, não faça e não aceite. Me recuse. Então, e isso está lá no livro dos médiuns, porque os bons espíritos são versados em fazer o bem. Então, o nosso mentor espiritual, ele já tem um pouco de conhecimento de elevação espiritual. Então, aí cabe a gente, e aí é esse desenvolvimento, se a gente trabalha no bem, que a gente vai ter, por que ele está mandando me jogar debaixo de um carro, um exemplo em movimento? Então, o sim e o não, ainda assim, não é para fazer, é para ser ponderado, pensado, e aí sim feito. E aí observar
se essas intuições, elas são sempre para o bem. Não existe, gente, um mentor espiritual que venha a dizer, não precisa de mais nada, o que eu disser para você fazer, você faz. Não existe isso. Nós, vou repetir aqui agora, está caminhando para o final, nós não somos robôs. Eles não estão com o joystick na mão comandando a nossa vida, né? Pelo contrário, eles estão nos auxiliando para que a gente cresça mais, mas a jornada é nossa. A gente não terceiriza isso. Exatamente. E aliado aqui ao que o Wagner está falando, que a trajetória no bem, as ações no bem, nos aproxima mais do nosso mentor espiritual, abre esse campo também, essa proximidade, a oração, né? A oração diária, a meditação. Vocês não fazem ideia do que a meditação faz em nossas vidas, né? O respirar, entrar em contato com a respiração do seu corpo, né? Porque nós somos energia, nós viemos, né, do cosmos. Então, entrar em contato com o universo para que tenha as respostas, né? E fazer esse equilíbrio que o Wagner está alertando aqui, né? Digamos assim, passar pelas três peneiras, né? Quem não sabe da historinha das três peneiras? Então, isso é bom, vai fazer bem para o outro, vai fazer bem para mim, e colocar, né, a razão de acordo com essas orientações que vão chegando. Tem uma outra pergunta curiosa aqui também, Wagner. Partindo do pressuposto que o espírito imortal não possui gênero, então por que eles se apresentam, às vezes, como mentores ou mentoras, né? Por exemplo, Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, e Emmanuel, de Chico Xavier. Existe um objetivo para isso ou não? Na verdade, como a gente até falou algo lá de saber o nome, isso está muito mais ligado à nossa necessidade, né? Não basta eu ter ouvido algo que aconteceu, eu quero ver. Me diga quem foi, não, me conte aqui essa fofoca, o que foi que aconteceu, né? A gente está muito ainda nessa questão do ver para crer. Então, o fato, a gente vê no livro dos médiuns, por exemplo, que os espíritos eles se apresentam, na maioria das vezes, como a encarnação, vamos dizer assim, que ele mais gostou, o que ele mais se afeiçoou. Porque um espírito, justamente, ele não tem gênero. Ele foi homem, foi mulher, mulher, homem, mulher, mulher, homem, e aí ele vai se afeiçoar a um e se apresenta daquela maneira. E muitas vezes ele se apresenta daquela maneira porque é aquela maneira que é mais próxima do trabalho que ele quer desenvolver. Então, isso pouco importa, né? Como disse o Espírito de Verdade, por hora me chame de verdade. Vamos nos encontrar por um quarto de hora, não é assim que ele explica para Kardec? Então, isso é mais uma coisa nossa. Não importa se ele foi homem, se ele foi mulher, ele é um espírito. Se a gente fosse olhar do ponto de vista material que a gente entende, na verdade, era para eles aparecerem para a gente como um ponto de luz, né? Um flash, que é o que a gente ainda, no nosso conhecimento, no nosso planeta, nos permite dizer, que é energia. Então, seria como um clarão, tal qual o clarão que Paulo, na estrada de Damasco, caiu ao ver Jesus Cristo. A Selimar está aqui perguntando se eles ficam conosco a vida toda. O Wagner já respondeu essa questão no início da live. Essa live vai ficar gravada, né, para que nós possamos assistir e nos deliciar, né, dessas respostas com mais calma. Ele explicou que desde o nascimento até o desencarne. E aí vem uma pergunta, Wagner. E depois desse desencarne, há casos que há necessidade do mentor continuar junto, né, ao seu pupilo no plano espiritual ou não? Encerra-se ali o mandato, digamos assim? Não, muitas vezes, a maioria das vezes, como eu falei, depois do nosso desencarne, a gente reconhece quem é e eles continuam. Na verdade, a gente só não vai precisar de mentor, de um espírito protetor, quando a gente chegar no estágio de não precisar mais encarnar. Chegarmos a um estágio de que nós teremos uma elevação espiritual. Mas isso não vai ocorrer no planeta Terra, né? Nós não temos ainda essa estrutura moral para tal. Então nós vamos sempre, graças a Deus, que vamos ter esses nossos orientadores. Né? Uma dica que eu tenho que dar para o pessoal que está aqui nos assistindo, não sei se o Wagner vai concordar comigo,
Mas a vida toda, por exemplo, quando eu me dei por espírita, ou tendo um conhecimento um pouco mais da espiritualidade, eu comecei a chamar o meu mentor de Gabriel. Por quê? Porque é um nome que eu gosto muito, né? O arcanjo Gabriel, não pela personalidade, né, em si. E só bem pouco tempo agora que eu fui realmente tomar conhecimento de um outro nome. Mas era esse nome que eu usava e me sentia bem. Então, é como ele falou, o nome pouco importa. Se acha melhor, se sente melhor, dê um nome para o seu mentor, né? E chame por ele. O importante é ter esse contato mais próximo, né? Porque eles estão aqui para isso, para nos ajudar, para nos auxiliar e para nos orientar durante a nossa existência, né? Então, Wagner, realmente, como você falou, infelizmente o tempo é estreito, é curto. Eu não quero me despedir. Eu queria que você ficasse falando aqui a noite toda. Eu acho que o pessoal também. Mas a gente tem outros compromissos, né? De estudo e outras coisas mais. Então, eu quero desde já te agradecer pelo carinho. Wagner está sempre disposto, gente. Eu nunca recebi um não de Wagner. Ele está sempre Mas disposto para o Gesa, tá? eu em cima da hora do trabalho. Ele veio correndo, eu vou chegar em cima da hora. Mas é isso, é o serviço no bem, é um serviço de amor, né, ao próximo, muito bom. É muito gratificante. Então, eu queria deixar um espaço para a sua despedida, suas palavras finais, e depois a gente encerra essa atividade. Desde já agradecendo a todos, já vou depois anunciar a próxima live. A palavra é sua, Wagner. Pessoal, eu quero desejar a todos aí um bom final de semana, uma boa semana, né? Nós estamos aí enfrentando esses momentos ainda, né? O pós-pandemia, será que é a pós-pandemia mesmo? Mas onde é que eu quero chegar até vocês? É de que a gente aproveite aí, vai lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 439, dá uma lida, né? E aí começa a se questionar sobre sua relação com seu mentor espiritual, com seu espírito protetor. E aí começa a fazer esse trabalho de aproximação, se esse trabalho já não existe, né? A fim de que possa começar a ver um envolvimento maior dessa troca, essa permuta de ideias, né, de sugestões no bem. E a ideia excelente de Adriana, não tem um nome, eu preciso chamar de alguma coisa, dá um nome que você gosta. Não importa se ele é homem, se é mulher, se é alto, é baixo, é alguém que Deus nos enviou para nos proteger, para quando a gente puder dar uma parada e gritar, socorro! A gente poder ouvir e dali a gente discernir do que fazer. Ele não vai fazer por nós, sabemos disso. Mas com certeza, o que ele puder fazer para nos instruir, para nos orientar, isso ele vai fazer, viu? Ele vai falar no ouvido, ele vai arrepiar a gente, ele vai mandar mensagem no papel, vai fazer mímica, qualquer coisa vai acontecer. Vai ser em sonho, mas a gente precisa estar predisposto a isso. E para a gente estar predisposto a isso, a gente tem que estar linkado ao Deus nosso Pai, através da oração e através da prática do bem. E aí, como eu sempre digo, comecemos de baixo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpe, por favor, muito obrigado. A gente devagarzinho vai crescendo no bem. Então, eu quero aqui agradecer a vocês a oportunidade, a confiança. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Esteja sempre conosco. Agradeço também aos irmãos, né, os guias da casa do Grupo Espírita Sementes de Amor. Fiquem em paz. Que bom, né? Então, gente, anote aí as dicas de Wagner, né? Vamos procurar, vamos consultar o Livro dos Espíritos, vamos também seguir o perfil do Instagram dele, Apenas Espiritismo, tem mensagens assim maravilhosas, né? Da veneranda Joana de Ângeles. Então, minha gratidão a vocês. E anunciando a próxima live, nós faremos na próxima sexta-feira, será no Facebook, na página do Facebook, né, do GESA, Grupo Espírita Sementes de Amor. Nós vamos falar sobre mediunidade, missão ou compromisso. Olha a responsabilidade. Vamos ter como convidados o Raimundo Nonato, que é médium, e o nosso presidente da casa, José Rômulo Almeida, vamos falar da parte técnica e das partes das sensações também.
Vai ser muito rico. Convido vocês desde já a estar participando junto com a gente. Durante a semana a gente está divulgando aqui. Regina, gratidão a você. Everalda fez uma pergunta aqui também, que o Wagner respondeu no início da live, tá, Everalda? Depois você dá um retornozinho na live para ver, mas desde já te falo, realmente eles precisam ter um pouco mais de evolução até para nos orientar, né? Então, gente, boa noite, gratidão. Fiquem com Deus, né? Fiquem em casa. Não vamos nos esquecer de cuidar de nós, né? A pandemia continua, o vírus continua, não parece, né? Mas continua. Ainda existe um grande número de mortes. É preciso que a gente tenha consciência disso. Ficar em casa, quando puder, por amor a nós, por amor ao próximo. Precisamos ter essa consciência. Então, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Um abraço, Wagner. Tudo de bom para vocês.